Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos aqui comigo. Eu quero compartilhar com vocês o fato que aconteceu comigo e minha família nesse fim de semana. Algo muito importante. Não é a primeira vez que acontece e que sempre me traz a mesma reflexão e me ajuda a compreender algo que está nas Escrituras e que é extremamente importante que muitas pessoas não entenderam. Mas todas as vezes que esse fato acontece comigo, me arremete ao mesmo texto e à mesma situação que eu acredito que Deus quer que os seus filhos entendam, que as pessoas entendam, mas que é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Bom, o fato é que nesse fim de semana, eu e minha família estávamos fazendo compra no supermercado e, de repente, uma pessoa gritou o nome do Israel. E pela forma com que a pessoa gritou, era possível notar o entusiasmo e a alegria de tê-lo visto ali no supermercado. E eu que estava de costas selecionando as frutas, imediatamente parei procurando pela voz, de onde vinha aquela voz para ver quem que era. Não é um nome muito comum e a gente estava ali, obviamente eu imaginei que era o meu Israel. Então a gente começou ali a procurar para ver quem que era que estava chamando e logo nós vimos que era uma conhecida nossa, uma amiga de escola do Israel. Eu larguei minhas frutinhas ali, minhas compras e fomos lá para poder cumprimentar a moça. Essa mocinha, inclusive, é a primeira vez que eu a conheci, acho que foi por isso até que nós começamos a nos relacionar. Eu me lembro que a primeira vez que eu a vi, eu estava sentada na arquibancada da escola, eu e minha família, e tinha um evento da família, há 2 anos, não sei. E eu me lembro que essa mocinha entrou atrasada, assim, ela chegou bem atrasada para o evento, mas ela teve uma atitude na ocasião que roubou a cena para mim. Que não sei se as pessoas perceberam, mas eu notei a atitude dela e eu quis no final daquele evento procurar por essa moça, era da turma, era a apresentação inclusive da turma do Israel. E ela chegou assim, roubou a cena e eu falei, eu quero conhecer essa menina. E aí eu procurei por ela e acabei conversando a mãe dela e falei, posso tirar uma foto com sua filha? Porque a atitude dela assim, me ministrou muito ao coração e eu quero gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo na ocasião que eu nunca compartilhei o vídeo, está na minha galeria. Fato é que dali por diante a gente passou a se relacionar e eu amo a vida dessa moça, ela chama Mariana. Eu percebi que essa mãe, a mãe dela, também passou a desenvolver um carinho muito grande pelo Israel e a gente passou a se falar. E aí, na ocasião do supermercado, o que essa mãe falou? Falou, olha, amanhã é aniversário da Mari, que era no domingo. E o pai dela resolveu ontem à noite, que era na sexta, fazer uma comemoração pelo aniversário dela. Essa família, uma parte da família está de mudança, eles vão ficar um bom tempo sem se verem. E aí o pai decidiu fazer essa festa para filha, para comemorar, e já era no sábado por volta de 1 hora da tarde. Ela falou, nós estamos aqui fazendo compras para poder preparar uma comida, preparar algo assim, de última hora mesmo. E é muito importante para nós, e eu perguntei para a Maria quem que ela queria convidar, e ela falou que gostaria que o Israel fosse. Queridos, a forma com que ela falou, e eu não acho que foi da boca para fora, como eu te disse, nós tivemos a oportunidade de caminhar junto e eu, em outros momentos, eu vi o carinho dela com o meu filho. Queridos, não tem algo, desde que eu me tornei mãe, que quebre tanto o meu coração quando eu percebo que alguém dá importância para os meus filhos, quando alguém faz questão da presença dos meus filhos. E isso mexe muito mais comigo, e eu acho que quem é pai e mãe que assistir isso aqui vai concordar comigo. Às vezes é alguém que você não conhece, que você nunca viu, pode ser um estranho na rua, sabe? Quando você percebe que é algo sincero, genuíno e que alguém defende o seu filho, alguém faz questão do seu filho, alguém que dá atenção, que honra, que prioriza, isso arrebenta, desmancha, desarma qualquer pai, qualquer mãe. Não é a primeira vez que eu vejo algumas pessoas tendo essa atitude pontual com Israel. Eu não quero aqui dar ênfase a isso, porque não é o mais importante desse vídeo, mas para nós em especial, quem nos conhece sabe do contexto, nós experimentamos muita rejeição. Às vezes até pessoas próximas a nós já deixou de convidar o Israel para algumas festas por medo do comportamento dele. Nós, graças a Deus, sempre soubemos levar isso, sabe? E nunca rompemos laço nenhum com ninguém por causa disso, porque a gente sabe que teve fases que foi realmente muito difícil. E Deus nos deu graça de superar isso. E hoje, graças a Deus, assim, é dupla honra que nós temos tido da parte do Senhor. Mas nós, por muitas vezes, experimentamos por parte de estranhos e de pessoas queridas que não conseguiram honrar o Israel ou até mesmo estar
nos convidar para evitar talvez um constrangimento de mau comportamento, mesmo sendo involuntário. Isso não é o mais importante, mas obviamente que para nós, né, hoje mais do que nunca, assim, tem um peso muito grande quando alguém faz questão da presença do nosso filho, quando a gente vê alguém conversando com ele, não por obrigação, mas porque de fato ele é importante. Pois é, a gente ficou sem saber o que fazer porque o convite era de última hora, era num sábado, as lojas fechavam cedo, a gente estava fazendo compra, a gente não tinha almoçado ainda, tinha sido um sábado bem atípico. Então, assim, a gente não teria tempo nem de providenciar um presente decente para aquela moça, para a gente ir nesse aniversário e não chegar de mãos abanando. E fora que a gente tinha os nossos compromissos. Resumindo, conversei com meu esposo e eu falei, olha, é tão difícil a gente encontrar alguém que faz tanta questão. Eu conheço essa moça, eu sei o quanto que ela é querida. E dentre tantas pessoas que ela podia convidar, a mãe dela falou que ela fez questão do nosso filho, que ela gostaria muito que ele fosse. E aí ela ainda encontra conosco ali no supermercado, e pela voz dela, quando ela chamou o Israel, dava para perceber, sabe, aquele escândalo, "Ô Israel!", aquela alegria, você percebe na voz da pessoa quando fica feliz de encontrar alguém? Tipo assim, nossa, olha ele aqui! Ela honrou o nosso filho. E o pai dela decidiu fazer uma festa para ela. E ela escolheu, dentre tantos amigos, o nosso filho. Como mãe, sério, não tem nada que me deixe tão encantada quando alguém faz questão do meu filho, seja o Israel, seja a Isabela. E eu tenho certeza que qualquer pai que estiver assistindo esse vídeo vai compreender perfeitamente. Não precisa fazer nada para mim, queridos, nada. Mas se fizer para os meus filhos, já me ganhou. Já me ganhou. Fala aí, comenta aí se não é verdade. E todas as vezes que eu vejo essa história se repetindo de alguém fazer questão do meu filho, honrar o meu filho, eu lembro que eu ainda falei com meu esposo, olha, vamos honrar o convite dela, mesmo sendo de última hora, vamos lá, né? Vamos deixar aqui. A gente precisa aprender a dar valor e importância a quem dá importância pra gente, a quem faz questão da gente. E ela fez do nosso filho. A princípio, meu esposo estava meio que fora, mas eu fui arrumar com as crianças e, para minha surpresa, ele também se arrumou e foi conosco. Aí, fato é que, assim, curtimos, aproveitamos, despedimos ali. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia, com a palavra? O que isso me arremete que eu quero compartilhar com vocês? Todas as vezes que alguém faz questão de honrar o meu filho ou um dos meus filhos, sabe? Com sinceridade, queridos, me vem o mesmo texto e o mesmo cenário de algo que Jesus declarou em João 14,6. Certa vez ele disse assim, conversando com seus discípulos que pediram Jesus para que vissem o Pai. Ele falou, mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus deu uma resposta meio que atravessada assim no seu discípulo, em especial Filipe. Ele falou, como assim vocês estão me pedindo para ver o Pai? Eu já não tenho vos dito, vocês já não têm visto? Quem me vê, vê o Pai. Eu sou filho. Quem está me vendo, está vendo o Pai. Ele disse, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, todas as vezes que eu vejo alguém honrando o meu filho, eu compreendo perfeitamente por que Jesus declarou que quem quiser chegar até o Pai vai ter que passar pelo Filho. O Pai pegou o seu filho, até então unigênito, e entregou para ser dilacerado, esmagado, em sacrifício vivo. Ele se despiu da sua glória. Jesus operou grandes sinais e maravilhas. Ele não saiu por aí usando o seu poder, ali nos ensinando que por meio do poder do Espírito Santo nós faríamos grandes coisas no nome de Jesus. Queridos, fato é que Deus entregou esse filho para morrer em nosso lugar e foi morte maldita. Um Deus que se sujeitou a esse corpo aqui, nascido de mulher, que viveu nessa mazela, nessa miséria que é o mundo corrompido, caído e que tem dia e hora para ser julgado. E aí esse Deus entregou o seu filho para que ele fizesse expiação pelos nossos pecados, para que a terra fosse redimida e para que por meio desse filho as pessoas pudessem olhar por ele, olhar para ele, andar pelo caminho que ele andou, para que eles pudessem então ter acesso novamente ao Pai, acesso que foi quebrado por meio dos nossos pecados, lá em Adão. Quando
Deus institui que ninguém chegaria a ele, que ninguém teria acesso novamente se não reconhecesse o Filho. É muito difícil para as pessoas entenderem, porque tem pessoas que falam assim, acham que pode acessar o Pai negando o Filho, rejeitando a figura de Cristo, de que Cristo veio na terra, de que ele nasceu de mulher, de que ele é o Filho de Deus, de que ele operou sinais e maravilhas, de que ele morreu e de que ele ressuscitou e que ele está à direita do Pai. Muitas pessoas negam, muitas pessoas acham que pelas suas obras elas vão ter acesso ao céu. Tem gente que eu acho que nem acredita, que eu acredito que nem quer a presença do Pai, quer se livrar do inferno, e tem pessoas que acham que vai acessar o céu. O céu é Deus, o céu é o próprio Pai. O que tem de importante no céu é exatamente a figura do Pai, do Criador. Então, ninguém vai acessar o Pai se não reconhecer Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim, está instituído ali o meio, a forma. E aí eu entendo como que é justo isso, queridos. Porque imagina, Deus Pai enviou o seu Filho para morrer, para que nós fôssemos resgatados das nossas misérias. E aí, Deus determina que é por meio da vida do Filho. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, está falando de uma simbologia que os judeus entenderiam claramente, de portas de acesso. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, olha, se você quer acessar o Pai, você quer ir para o céu? Então, olha para mim. Eu sou a direção, eu estou apontando a direção. O caminho que eu estou seguindo, esse caminho você tem que seguir. E é por esse caminho que você vai acessar o Pai. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo, olha, por meio da minha vida, vocês acessam a verdade, vocês têm a revelação do projeto de Deus. Você compreende o plano da salvação por meio da minha vida. Olha para mim que você vai ter o discernimento da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo a vida do Pai está em mim. Não é isso que ele diz a Filipe? Como assim, Filipe? Vocês estão caminhando comigo há tanto tempo e vocês não entenderam. Quem me vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quem está me vendo aqui está vendo o Pai. Quem faz a minha vontade faz a vontade do Pai, porque eu estou realizando a vontade e as obras que meu Pai me enviou. Então, você quer acessar o Pai, você quer acessar o céu. Você não vai acessar o Pai se você não passar pelo caminho que eu estou passando. Se você negar a Jesus, querido, se as pessoas teimarem em negar a vida de Cristo, elas não vão acessar o Pai. E a palavra fala de uma festa, de um banquete que o Pai está preparando para honrar o Filho e honrar aqueles que têm reconhecido o sacrifício do Filho quando ele esteve aqui. Paulo vai dizer, aquele que confessar, quem crer no seu coração, aquele que com o coração crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado por Deus, esse será salvo. Quem crer com o coração e confessar com a boca, confessar publicamente diante dos homens. Tem pessoas morrendo por não negarem a Jesus. Como que nós podemos achar que se nós negarmos Jesus, nós vamos acessar o Pai, nós vamos acessar o céu? Ele mesmo declarou, é uma condição, é um decreto. Você quer acessar o Pai? Então você precisa reconhecer o Filho. E aí, diante da ilustração que eu te trouxe, de como que eu me sinto alegre, como meu coração é desarmado quando alguém faz questão do meu filho. Não é justo que o Pai também trate da mesma forma? Aqueles que têm honrado o seu filho, Deus está preparando um banquete para o filho e para a sua noiva. Obviamente que quem trata bem o filho, quem reconhece o filho, quem honra e entende que Jesus morreu, Deus deu o Filho para que o seu filho, esmagado, pudesse gerar a vida e reconectar a humanidade com o Pai. Não é lícito, não é justo que esses que têm honrado o Filho sejam bem recebidos com honra no céu pelo Pai? Você acharia justo que alguém que tem desprezado, rejeitado seu filho nessa terra, quando você fizer um banquete com pompa, com honraria para o seu filho e para os amigos do seu filho, aqueles que também maltrataram, zombaram, desprezaram, rejeitaram, desmereceram o sacrifício do filho e do Pai, seja tratado da mesma forma? O tempo é hoje, a hora é essa, que as pessoas reconheçam que Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Quem honrar o Filho e confessar nessa vida vai ser recebido com honrarias no céu pelo Pai, por seus anjos e pelo Filho. E a palavra diz que o Filho se alegrará, a palavra fala, tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Que fruto é esse? O fruto são aqueles que reconheceram
que o Filho foi esmagado e moído para que nós fôssemos resgatados, que Deus entregou o seu único Filho. Ah, queridos, toda vez que alguém honra os meus filhos, eu consigo discernir com clareza porque que Deus determinou que quem tratar bem o Filho, quem honrar o Filho, vai ter acesso ao Pai, vai ter acesso à eternidade, vai ser honrado. Deus, Jesus vai abraçá-lo com alegria e vai entregá-lo para o Pai. E o Pai vai se alegrar com o Filho e com a sua noiva, com os redimidos. Você consegue entender o que eu coloquei para você? Todas as vezes que alguém fala, Roberta, por favor, deixa ele vir, eu gosto tanto do seu filho, eu amo tanto ele, ainda mais sabendo tanto que meu filho já foi rejeitado, querido, por causa dos seus comportamentos atípicos, aleatórios, involuntários, ele não sabe nem se defender. Então, assim, Jesus sabe o que é ser desprezado, sabe o que é ser rejeitado, e o Pai sabe. Muitos dos que rejeitaram Jesus se arrependeram, e o Pai os recebeu, e o receberá qualquer um que se arrepender e entender, poxa, então foi isso que Jesus fez por mim, foi isso, então eu reconheço. Queridos, você pode fazer essa oração agora e confessar Jesus publicamente, crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, único, até então unigênito, e passou a ser primogênito para que nós também fôssemos chamados de filhos adotivos, da mesma forma. Se você confessar agora e falar, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te confesso como meu único, suficiente Senhor e Salvador. É justo que o Pai não receba no céu aqueles que te negarem, porque você foi esmagado pela minha vida, para que a humanidade fosse salva, redimida. É justo que sejam deixados para fora aqueles que o negaram. Ah, mas que alegria é! E que alegria será quando o Pai receber o Cordeiro com os seus filhos, os redimidos de toda tribo, povo, língua e nação. Ah, queridos, é com alegria. A palavra fala que foi com alegria que Deus permitiu que seu filho fosse moído. Mas ao Pai agradou moê-lo. Por quê? Porque hoje Jesus ressurreto conquistou uma nação de sacerdotes, sabe? De pessoas transformadas, pessoas que foram resgatadas das trevas para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Você pode fazer parte desse reino, porque esse mundo tem dia e hora para acabar. E a verdade é que a hora já está avançada. Faltam minutos, segundos, para que de fato Jesus venha nos buscar. Eu tenho certeza do sorriso largo que Jesus vai dar quando Ele me vê, quando Ele vê os meus amados, quando Ele vê você entrando no céu, queridos. Não negue mais Jesus. Tudo aquilo que você tem agarrado, sabe? E que tem sido embaraço para você se render a Jesus, queridos. Isso é nada diante do que Cristo fez por você naquela cruz. Isso é nada, sabe? Você corre risco de perder a eternidade. E não é por causa do céu simplesmente, até porque o céu é o próprio Deus. Deus é o próprio céu. O que seria do céu sem a figura do Pai? O céu poderia ser o inferno se Deus não estivesse lá, queridos. Mas não é. O Pai está lá. E de tudo que Deus criou, você é o que Ele mais ama. E tudo que Ele fez, o Filho que Ele entregou, foi por causa da sua vida. E aí? É você quem decide. Deus tem esperado por você. Ele tem preparado uma festa. E você pode fazer parte desse banquete. Você pode ser recebido com honraria. Porque quem está honrando o Filho nesta vida vai ser recebido com pompa lá no céu. Deus abençoe você. Seja bem-vindo ao reino pacífico do Messias, Jesus de Nazaré.